Superar a lentidão do trânsito é um desafio diário para quem mora em Belém. As ruas estão cada vez mais cheias de carros e motos. Segundo especialistas, isso é um reflexo da precariedade do transporte público da capital. Para fugir disso, muita gente prefere ter condução própria. E o que deveria ser benefício está levando a população a um caminho sem volta, o do caos no trânsito. É tanto veículo na rua que sair de casa se tornou um desafio que exige paciência e compromete o humor e a qualidade de vida. Mas será que existe uma forma de reverter essa situação? É o que você vai descobrir agora na terceira reportagem da série Belém, os desafios para o futuro. Estamos cada vez mais atrasados, apertados e cansados. Quem vai ficar ali logo na Augusto Montenegro não é tão cansativo, mas quem vai lá para o comércio? Já chega muito cansativo, aí pega uma rotina de trabalho o dia todo, volta de novo para casa, a mesma situação. A gente quer ir lá para São Brás, demora. A gente quer ir lá para o Vero Peso, demora, fica horas e horas dentro do ônibus, né? Você viu aí, né? A reclamação das pessoas é muito grande porque a situação dentro dos ônibus é bastante complicada em qualquer hora do dia. Só que além daqui de dentro do coletivo, lá fora as ruas estão congestionadas, ou seja, Belém está cada vez mais devagar. É só ver as principais vias de Belém nos horários de pico que até desanima. Olha os trechos das avenidas Pedro Álvares Cabral, João Paulo II e essa parte na Almirante Barroso. Estamos devagar, quase parando. Esse cenário é reflexo de muita coisa junta. A primeira delas é o tamanho da frota que roda em Belém. O IBGE, com números do Detran Pará, mostrou no ano passado que circulavam diariamente pela capital paraense pouco mais de 400 mil veículos, a maioria de carros e motos. A média assusta: a cada 3 pessoas, um veículo. E os números pioram a cada dia. Estudo do Observatório das Metrópoles, que reúne pesquisadores de todo o país, indica que Belém é a 4ª cidade do Brasil com maior crescimento de frota. Isso quer dizer que a cidade está cada vez mais sem espaço. Tenta estacionar no centro da cidade ao longo da manhã. Para o Jorge, é daquelas missões difíceis. Aqui tem muita dificuldade, porque aqui para te conseguir uma vaga, tu não consegue vaga aqui nessa área aqui. Tu só consegue vaga se tu chegares aqui a partir das 8 horas da manhã. Até 8 horas você consegue, mas a partir das 8 em diante tu não consegue vaga nenhuma. Ainda tá mais calmo ainda agora, mas desse jeito ainda tá calmo? Desse jeito ainda tá calmo ainda aqui. Quando piora, fica como? Fica fechado aqui de todos os jeitos, de todos os dois lados, não tem como tu passar. E quem precisa atravessar a cidade para chegar ao trabalho? Olha só, são 7h30 da manhã e a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina do Leonardo, que é o dono desse carro de som. Ele faz propaganda, mora aqui em Iquaraci e vai trabalhar lá no bairro do Guamá, ou seja, precisa atravessar a cidade inteira e enfrentar diariamente o trânsito caótico da capital paraense. Você tira geralmente 1h30 para chegar no centro de Belém, em virtude desse trânsito, né, que a gente enfrenta o dia a dia, né? Isso atrapalha muito o trabalho? Demais, atrapalha muito. Porque a gente tem um horário para cumprir com o cliente, né? Segundo os especialistas, Belém está atrasada em pelo menos 25 anos quando o assunto é trânsito. Tempo em que foram pensados projetos de mobilidade, tipo o BRT. E a capital encabeça a região metropolitana e não pode decidir sobre o assunto de maneira isolada. O que se decide em Belém reflete em várias cidades. Ananindeua e Marituba são os principais exemplos. Quando você quer aumentar uma tarifa na capital, você depende também da anuência dos outros órgãos, da Semutran e da Prefeitura de Marituba. Então você tem que pensar a gestão hoje urbana pensando no modelo metropolitano. Então combina o engarrafamento com a situação do transporte coletivo. É muito engarrafado, os ônibus sempre estão bem lotados, então isso atrasa muita gente. Complica a vida, né? Complica.
E às vezes nem os patrões entendem, né? E o problema com essa qualidade cria um outro impacto. Quem pode, sai do transporte coletivo e vai para o carro particular. E o Denatran já constatou que Belém está acima da média nacional quando o assunto é a taxa de motorização. Isso quer dizer que enquanto no Brasil, a cada 100 pessoas, 9 estão rodando de carro particular, aqui em Belém, a cada 100 pessoas, 29 estão rodando em automóveis. Entendeu agora porque o trânsito está desse jeito? O maior desafio é você convencer a população a sair do transporte individual, devido à taxa de motorização ser muito alta, para o transporte coletivo. Como é que você atrai as pessoas? Tem que trazer segurança, conforto e, acima de tudo, você tem que trazer confiabilidade na operação do sistema. O nome disso é mobilidade urbana, o que é diferente dessa facilidade de ir e vir, gerar atrasos e prejuízos. Imagina que você tenha uma quantidade de pessoas que poderiam estar trabalhando mais tempo e que hoje estão gastando esse tempo de trabalho, etc., dentro do transporte público ou do transporte individual, que não funciona. Trânsito e transporte fazem parte da infraestrutura da cidade. O que não funciona direito prejudica a vida dos moradores, que o digam as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E Belém, segundo o IBGE, tem 214 mil. É do ano 2000 a Lei Nacional de Acessibilidade, que prevê mudanças nos espaços públicos para garantir o ir e vir de quem tem algum tipo de deficiência. 16 anos depois, a metrópole da Amazônia não tem um plano municipal de acessibilidade. Eu penso que é uma falta mais de gestão, eu não digo tanto de compromisso, é mais de gestão, de não observar que a pessoa com deficiência é um cidadão, é um ser humano e pratica uma das maiores violências contra os direitos humanos da pessoa com deficiência, que é a falta de acessibilidade. É triste, porque você tem cidades lindas no país, e Belém é uma delas, né? Nós falávamos da cenografia da cidade de Belém, né? E, no entanto, falta-lhe o principal, que é o deslocar de todas as pessoas. Todas as pessoas são as pessoas sem deficiência, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as mulheres grávidas, os obesos, as mães que carregam um carrinho. Seu Raimundo é quem sofre com isso. Ele não enxerga desde a juventude. A calçada é adaptada, mas no caminho dele, a falta de educação do tamanho de uma van. Atravessar a rua é difícil. A calçada parece um muro. Problemas enraizados por todos os lados da cidade. Passos precisos numa acessibilidade duvidosa. Dificuldade para todo mundo. A calçada ali da PPD tem uma área muito boa para andar, mas quando chega por ali assim tem aqueles carros de loja. Às vezes a gente encontra até moto, bicicleta, pessoas andando de bicicleta em cima da calçada, andando de moto em cima da calçada, aí é complicado. Tem sido feito muita pouca coisa para acessibilidade. Nós não temos, por exemplo, em Belém, uma praça inclusiva. E nós vemos muitas crianças cadeirantes na praça ou com alguma dificuldade motora que não consegue brincar num balancinho comum, por exemplo. Na Promotoria de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, dos quase 1000 casos registrados todos os anos, 250 têm a ver com problemas de acessibilidade. Muitos são levados à justiça. Mas o que pode ser feito nos próximos 4 anos para mudar esse cenário? O vizinho, ele tem que observar o nível da calçada do outro vizinho lá de esquerda e direita quando vai fazer essa calçada. E não transformar nossas calçadas, como infelizmente são em muitos pontos, verdadeira corrida de obstáculos.